Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nesta tarde de sábado, dia 12 de novembro de 2022, para fornecer mais um relato desta grande inteligência que humildemente eu busco todos os dias sobre o Global Currency Reset, sobre os eventos das reavaliações de moedas estrangeiras, exóticas. Busco isso e venho informando a toda essa maravilhosa e gigantesca comunidade que se engrandece cada dia mais. Muito obrigado aos irmãos que compõem essas mais de 17 mil pessoas hoje em dia. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Jamais imaginei que chegaríamos a esses números, amigos. Mais de 17 mil pessoas hoje em dia envolvidas nesse propósito, né? Algumas, em sua grande maioria, certamente aguardando essa posição e essa virada histórica de chave na humanidade, no sistema financeiro, na área governamental. Eu, meus amigos, há muito tempo deixei de acreditar nas mãos dos homens e passo a acreditar nas forças que virão dos céus para colocar ordem em toda essa terra e mostrar para as pessoas que existe uma força, um Cristo misericordioso, um Deus misericordioso, que mesmo de longe, de muito distante, enxerga por cada um de nós, enxerga sobre toda essa nossa comunidade aqui na Terra, meus amigos, pois se falamos de Deus, de Jesus, falamos de seres que não vivem neste plano terrestre, e sim num plano espiritual diferente, onde não há agonia, não há choro, e eu acredito que a intenção seja desses seres superiores, meus amigos, seja que nós partilhemos também desta mesma dimensão espiritual. Eu acredito nisso, irmãos, pois sou um cristão que compreende muitos assuntos e não deixa a sua consciência manter-se fechada sobre todos os acontecimentos que estão aqui, né, já deixando muitas pessoas de boca aberta, inclusive essas vozes que estão sendo ouvidas, né, através de imagens em todo este céu, pois nesse nosso céu está falando hoje em dia, meus amigos, estejam atentos a muitas coisas que estão acontecendo, né? Eu vejo as redes sociais, vejo muitas coisas. A mídia é relutante contra alguns tipos de assuntos, né? E realmente essas coisas não vêm sendo tão difundidas quanto precisariam, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte também para não ficar perdido, observar os eventos dos céus, as comunicações celestiais que estão acontecendo nesse momento, e tudo isso, né, está descrito na Bíblia, está descrito que haveria sinais no céu. E aparentemente a cada dia, meus irmãos, estamos observando essa comunicação. Vamos ficar de olho. Eu também sigo esperançoso em toda a situação do desembolso dos fundos do RV, do GCR, para todas essas nações que estão participando desse evento nesse momento, todas as pessoas que também estão fazendo essas tratativas bancárias, e continuo, né, meus amigos, forte, observando todo esse evento junto com essas informações. E o que eu gostaria de comentar com vocês, meus amigos, é que diante de todos esses eventos, as equipes do QFS estão informando que estão chegando alertas de transmissão de emergência e será concluído ainda em novembro, provavelmente por volta do dia 24, segundo os militares dos Estados Unidos da América. Vejo que existem algumas palavras-chave. Conversas econômicas entre militares, Putin, Xi Jinping e Donald Trump. Essas conversas estão sobre a abolição do sistema do dinheiro fiduciário, início do sistema de commodities de ouro, início do segundo sistema Bretton Woods, probabilidade da moeda digital como um padrão global.
Vejam, amigos, que eu não estou falando, né, sobre o plano da elite anticristo, que é uma única moeda global. Né? Este é o plano do Fórum Econômico Mundial. Acredito eu que as elites de Davos, da ONU e da OTAN e muitos outros envolvidos, como os Illuminati e muitas outras sociedades, né, que através deles cumprem as agendas no mundo todo, né, e alguns até sem saber, meus amigos, mas o conhecimento em seus elevados graus pode exemplificar as coisas e mostrar qual é o verdadeiro sentido das coisas a alguns participantes dessas ordens, sociedades, seitas que estão, né, colaborando direta e indiretamente para a ascensão da nova ordem mundial até a agenda de 2030, que já foi declarada abertamente pelo Conselho de Davos. Né? Bom, meus amigos, o que eu acredito nesse momento, né, como eu disse, há a informação de que eles estão trabalhando sobre a probabilidade da moeda digital ser um padrão global, mas sim as moedas soberanas de cada país sendo um padrão e tendo as suas CBDCs. Certamente teríamos uma CBDC aqui com o real, CBDC com o dólar digital, né, o real digital, o euro digital, se ainda permanecer na Europa e não voltar à soberania de moedas como o marco alemão, como o franco francês, né, que foram totalmente extintos aí segundo o domínio das elites através do euro, né, que proporcionou aí um estado, a economia europeia diferente, que agora já vem se colapsando também, justamente por conta das investidas e corrupção do euro também, assim como Estados Unidos no dólar, né, a economia sendo manipulada pelo mercado de ações atual, né, sobre o mercado de moedas também chamado Forex, né, e certamente vamos ver um declínio, vemos uma coisa diferente dos mercados, né? Essas pessoas na Europa sofrendo com inflação, e a Europa que vem sendo citada agora, né? Mas países como países do continente da Ásia, Oceania, da África, né? Estão em completa miséria e total declínio, morte por fome, né, gente? Sem animais, porque comem animais, né? Sem condições à moradia, a tratamentos. São países e pessoas que são jogadas à extrema beira da miséria. E isso está acontecendo no mundo todo. Por quê? Porque tem gente boa lá em cima gerenciando? É claro que não, né, gente? Essas elites só querem saber de sugar as nações, seu dinheiro, para os propósitos deles, né, e para os devidos propósitos que eles têm, com as coisas também que são descritas através da Bíblia, através de muitas profecias ditas por muitos espiritualistas, pessoas que têm uma conexão pela própria devoção, né, com o mundo espiritual. E eu dou muito valor a isso, observo todos esses cenários, essas notícias, e como estava dizendo, meus amigos, a intenção do BRICS, né, sendo esses maiores governantes agora, que acredito que seja Vladimir Putin, Xi Jinping e o Donald Trump, né, irmãos, certamente tem conexões com a Índia, né, a África do Sul também, se eu não me engano, com o presidente Mugabe, né, na Índia, Purina Anand, né, também, se não me engano, se estiver errado, me corrijam aí. Brasil, acredito que o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro também tenha participações boas com todos esses planos, né? Embora a agenda do Brasil seja o que o bloco maior da economia, que é a Rússia, né, e a China, decidirem nesse momento, né, e o dólar também, se estiver intitulado com o USTN, será anunciado de forma digital, né, e estará anunciado a todas as pessoas nos Estados Unidos também. Bom, meus amigos, vemos que o plano das elites é colocar uma única moeda global, né, para todos os países negociarem na mesma circunstância, com um único dinheiro. Né? E já vimos tentativas do Facebook em incluir talvez essa possível moeda, né, um tempo atrás, né, como tentativas também existem já os programas que já incluem as ligações dessa moeda global que já está sendo criada, né, porque se as intenções das elites
é colocar uma moeda única global, ela já existe, certamente, meus amigos, e tem toda a conexão tecnológica para que isso aconteça. E diante disso, né, os white hats, os militares, segundo a minha humilde visão de pensamento, são a favor da criação das CBDCs, né, e como um padrão global. Então, todos os países terão a sua moeda soberana digital. E isso implica, né, que não é uma única moeda global, e sim moedas soberanas de forma digital. Então, é um plano diferente, meus amigos, da parte da luz contra a parte da escuridão, aparentemente. Bom, seguindo aqui, em outras palavras, a abolição do preço padrão do dólar. Significa devolver o dólar da posição da moeda global para a moeda local. É uma redefinição do histórico de estabelecimento da própria moeda. É possível o advento de computadores, mudando o mundo das finanças. Deve ser isso que o mundo pós-moderno está encarando finalmente e está vindo à tona. Precisamos de muitas coisas importantes até o devido acontecimento. É o que podemos dizer, porque ainda estamos esperando. E manteremos orações, positividade e evitaremos pensamentos negativos. O Japão também em breve se juntará ao BRICS, com vários líderes e chefes no Japão constantemente se encontrando com a Rússia, continuando e expandindo suas importações e investimentos russos em empresas petrolíferas russas. Está se tornando evidente para os líderes mundiais que o líder alemão também está trabalhando para se juntar ao BRICS, assim como a Turquia. Os números de agosto de 2022 foram divulgados agora pelo Ministério das Finanças do Japão e mostraram um aumento de 67,4% no total de importações da Rússia. E como o Japão investiu 100 bilhões na Rússia, está aumentando seu investimento. O cenário mundial para assumir o controle sobre a Ásia, o Oriente Médio e a entrada dos países na União Europeia no sistema BRICS. As nações BRICS versus todos os sistemas de moeda fiduciária existentes. Estamos entrando em um superciclo baseado nas commodities, à medida que o declínio no uso do dólar começa a mostrar sinais de fraqueza global. Houve um tempo em que a força do dólar podia conter a inflação. Esse tempo foi embora. Temos um novo bloco conhecido como QFS. Ele foi projetado para dar suporte ao nosso novo sistema bancário digital global, usando infraestrutura baseada em commodities. Será um confronto entre o dólar e o ouro, que vence o melhor sistema monetário. As últimas discussões estão sendo baseadas também no que foram sobre as atualizações totais, que estão se cessando cada vez mais. Todos os requisitos para a participação dos paymasters estão sendo cumpridos em linha bancária. Está sendo tomado um grande silêncio como algo positivo e como a escuridão antes do amanhecer. Acredito que haverá nos próximos dias distrações, chamando a atenção que servirá de cobertura para todos os detentores de títulos e bônus. E é o que somos nesse momento, mas não sabemos qual será essa distração. Será um grande desvio e não é para nós. É para desviar toda a elite informal de que a reavaliação está ocorrendo enquanto todos nós estaremos sendo pagos. Os provedores estão otimistas que nessa próxima semana teremos em totalidade as notificações no nível 4, assim como Charlie Ward e Simon Parkes. Esta está sendo a chamada. No entanto, convido a todos a manter fé, confiança, otimismo
e continuar orando para que possamos receber esta bênção em breve. Estamos ouvindo as notícias de que todos os planos para adotar os padrões internacionais servirão para esta reforma bancária. É uma informação muito grande. Eles já estão cumprindo todos os padrões internacionais e agora estão sendo internacionalmente ativados. Bom, meus amigos, é o que eu pude colher desse processo nesse momento através dos provedores de inteligência, né? E eu também gostaria de trazer aqui para vocês, né, referente aos processos, né, e referente a todo este cenário que está nos bastidores com os países participantes em conflito nesse momento, é o seguinte. Nos bastidores, negociações com a Rússia também acontecem. Assim como a política especial sérvia diretamente ligada aos militares fechou a fronteira com Kosovo, a União Europeia está provocando um conflito entre Rússia e a Sérvia, que se recusa a exigir sanções sobre mercadorias importadas. Nos bastidores, a força da OTAN e da União Europeia frustraram até o ponto das elites neste plano de provocar um conflito de guerra na Sérvia. Com as tensões aumentando sobre o plano de provocar a guerra com a Rússia e conquistar os países europeus que apoiam a Rússia, está agora em um momento crítico. Como você sabe, China entregou pessoalmente mísseis à Sérvia através de bases militares turcas há alguns meses e armas em centenas de containers de carga nos últimos 2 anos. Estes eventos marcaram o momento em que a União Europeia entrou em uma guerra por procuração com a Rússia. Além disso, a China também fornece à Sérvia financiamento para despesas militares ao mesmo tempo. Por trás das cenas, Biden e seus administradores disseram aos bancos de elite dos Estados Unidos da América para manter seu dinheiro com bancos e investidores russos. O príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, se reunirá pessoalmente com o presidente Xi Jinping sobre a adesão ao BRICS. Essa aliança deixará os bancos e companhias petrolíferas dos Estados Unidos da América em pânico. Com a apreensão de Putin de mais de 160 ativos de oligarcas na Ucrânia, a Rússia estabeleceu conexões não relatadas pela mainstream media news com bancos dos Estados Unidos da América. Os Bidens, em todas as famílias dos Clintons e bancos ucranianos, por meio desses ativos apreendidos. As elites estão em pânico. Biden, Obama, Clinton estão tentando ter negociações secretas com a Rússia para ter fundos dentro do BRICS. As portas estão fechadas para eles. Eles já estão negociando o próximo acordo de paz nuclear com a Rússia. Ainda há muitos eventos para acontecer e vários generais, almirantes, comandantes do Comando Estratégico dos Estados Unidos da América, Charles Richard, e que supervisiona o programa de armas nucleares dos Estados Unidos da América, acreditam que a China é muito mais rápida do que os Estados Unidos. Estão desenvolvendo armas nucleares e chamou a questão de problema do futuro próximo. Tudo isso está encaminhado para um evento aterrorizante. Estamos sendo avisados há muito tempo sobre todos estes eventos atuais. Dirigindo a ameaça de um evento nuclear. Este evento é sobre extorquir impostos dos contribuintes americanos. A verdade dos planos do Departamento de Segurança Nacional, Organização do Atlântico Norte, Organização das Nações Unidas, Davos, é tirar trilhões de dólares destes impostos. Já muitos bilhões de dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos da América estão fluindo para a Ucrânia, e muita lavagem de dinheiro. O objetivo real está relacionado ao imposto globalista sobre o carbono Green Pass, o próximo de 1,2 trilhão que os militares e o governo dos Estados Unidos da América querem colocar em suas mãos.
Este 1,2 trilhão, na verdade, está se estabilizando em cerca de mais de 3 trilhões, mas a Mainstream Media News tem cobertura mínima. Os militares das White Hats rastreiam a segunda eleição nos Estados Unidos da América de meio mandato e dizem que têm evidências sobre isso. Estão rastreando muita lavagem de dinheiro para as elites e suas contrapartes em todo o mundo. Estão investindo também bilhões. Tem sido uma longa jornada para muitos que estão nessas campanhas militares. Acreditamos que eles têm um plano que termina em 2025. Seja forte, estamos em uma tempestade. Estamos envolvidos nestes eventos por causa desta preparação. Um cenário de evento poderoso está em andamento, enquanto a Organização do Atlântico Norte entra em colapso e os países permanecem infiéis a seu regime. Essa fragmentação da OTAN não pode ser detida. E é também Grécia versus Turquia nesse momento, porque a OTAN enfrentará a si mesma. Este conflito vindouro é uma questão de quando vai acontecer apenas. A OTAN está em turbulência atualmente porque a Turquia está causando caos dentro da OTAN. Se vocês observam essas informações que eu venho distribuindo há algum tempo, estas guerras internas da OTAN vão estourar e levar ao colapso e reorganização da OTAN, detalhando a Turquia para o ano seguinte. Agora a Turquia está se preparando para fazer um grande movimento para interromper e desintegrar a OTAN. Nos bastidores, Rússia e China estão ajudando a Turquia. Estão planejando derrubar a OTAN. É uma força, bem como a Organização das Nações Unidas defendendo Davos, o Fórum Econômico Mundial, os Rothschilds e as velhas elites. Começará um conflito entre Turquia e a Grécia. Foi criado para causar uma divisão na União Europeia. Os países da organização investem trilhões de dólares em bancos turcos. Programa de armas. A Alemanha, em particular, investe bilhões em sua aliada, Turquia, e tem o maior número de cidadãos turcos. A Alemanha não pode perder seus aliados por várias razões. Você já viu isso agora, pois falamos sobre Putin, Xi Jinping, Modi e Bin Salman nestes últimos dias. Modi e Bin Salman mais Trump estão trabalhando juntos. Agora Putin, Xi Jinping, Modi, Bin Salman reconhecem publicamente a aliança dentro do BRICS. A moeda digital lastreada em ouro funcionará no BRICS e mudarão. Estas moedas serão vinculadas em operações de paz mundial no futuro, a era do ouro. O melhor ainda está por vir. A morte da Rainha Elizabeth aconteceu. Vários outros canais anunciaram isso há algum tempo atrás, que as autoridades britânicas e de elite montaram milhões de cadeiras, mesas e palcos de eventos e outras estruturas para o seu funeral. Eles estão preparando barricadas, treinamento de segurança, sistemas de som e aos quais vieram precedidos do anúncio de sua morte. Muitos acreditam que ela havia morrido há algum tempo e estavam já se preparando. Isso derrubou a primeira matriz que encobre o envolvimento britânico e americano nestas operações. Um aviso também foi enviado na semana passada através do Comitê dos 300 chefe dos Rothschilds britânicos, que colocassem fim às operações e ao controle do Banco Mundial. Este aviso foi enviado
Ahn, bom, é o que nesse momento, meus amigos, eu posso trazer de todo esse contexto histórico, global, né? Esse ultimato a essas elites que cessem essas atitudes, os contextos de guerras que estão iminentes sobre China, Taiwan, Turquia, Grécia, né? Essas intenções da OTAN, do Fórum de Davos, né, meus amigos? Eu estou de olho a essas comunicações, fazem parte muito do conteúdo que eu trago aos amigos, tentando esclarecer e abrir os nossos olhos diante de algumas coisas. É o que eu tenho a trazer nessa tarde. Eu volto mais tarde com novidades, assim que possível, meus amigos, trazendo algo de importante, colhendo nem que seja 1% de informações contundentes deste grande momento, mudará a parte de toda essa nação que vive na Terra, né, meus amigos? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais tarde, se Deus quiser. Continuem tendo um maravilhoso sábado abençoado em nome do nosso Senhor Jesus. E quem quiser voltar mais tarde, as portas estão sempre abertas. Tchau, tchau, meus amigos.